o livro de Lucas, no capítulo 19, o verso 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela e dizia: se conheceras, ou se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Lá do alto do Monte das Oliveiras, Jesus então ele contemplava a cidade de Jerusalém. Bem à vista estava ali o magnificente templo de Jerusalém. Aquele edifício, ou vários edifícios que formavam o templo de Jerusalém. Os raios do sol daquele dia brilhando batia naqueles mármores brancos, né? Refletindo naquela torre do pináculo, aquela torre toda coberta de ouro, e aqueles raios bonitos, aquele brilho bonito, ainda deixava mais empolgante a visão do templo de Jerusalém. E os filhos de Israel, quando eles contemplavam aquele sinal, aquele templo lindo, aquele brilho do cenáculo, ali, do pináculo, daquela cúpula coberta de ouro, os filhos de Israel eles ficavam encantados, eles ficavam alegres, eles ficavam admirados. E ali estava Jesus, em certo momento, olhando para tudo aquilo, olhando para aquele lindo templo, olhando para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele vendo tudo aquilo, ele chorou. Jesus chorou. É um verso que as crianças aprendem desde cedo. É um dos primeiros versinhos da Bíblia que as crianças decoram, não é mesmo? Jesus chorou. Interessante que as lágrimas de Jesus não eram por si mesma. Não eram por si mesma. Embora Jesus estivesse próximo a enfrentar o Getsêmani, embora a agonia do Calvário se aproximasse, embora Jesus já pudesse ver o momento cruel da crucifixão, ele não chorava por si naquele momento. Não era pela sua pessoa, não era as cenas do Calvário, não eram as cenas da crucifixão, dos açoites, da traição, não eram as cenas da multidão que gritava crucifica-o, crucifica-o. Não, Jesus sabia de tudo isso. Jesus tinha noção do que aconteceria com a sua pessoa, mas ele chorava pela sorte dos milhares que moravam em Jerusalém. Ou seja, ele chorou pela sorte do seu povo, do povo de Jerusalém, como nós lemos aqui em Lucas: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à tua paz. Se conheceras. A história de mais de 1000 anos do favor divino de Deus, o seu cuidado protetor por Jerusalém. E agora ele via aquele povo obstinado. Se vocês conheceram a paz que eu traria a Jerusalém. Jerusalém havia sido honrada por Deus. Ela tinha sido escolhida como a sua morada, diz o Salmo 132, verso 13.
O Senhor escolheu a Sião, ou seja, Jerusalém, e preferiu-a por morada. Durante séculos, meus queridos ouvintes, os santos profetas haviam proferido mensagem de advertência. O sangue dos cordeirinhos diariamente eram derramados ali no templo, no altar de sacrifício. Ali a cidade de Jerusalém era um símbolo da Jerusalém celestial. Aqueles cordeiros representavam o Cordeiro de Deus que derramaria o seu sangue para a nossa salvação. Mas sabe, meus queridos, Jesus olha sobre esta Jerusalém que era para ser a bênção de todas as nações e chora sobre ela. Se Israel houvesse como nação preservado a aliança com o céu, Jerusalém haveria permanecido para sempre como a eleita de Deus. Até hoje Jerusalém seria a eleita de Deus. Mas a história daquele povo favorecido, foi um registro de apostasia, foi um registro de rebelião. Ali, Jesus, com seu enternecido amor, como um pai piedoso que compadece dos seus filhos, ele compadeceu da sua santa morada, Jerusalém. Quantos rogos dos profetas, quantas mensagens dos profetas haviam sido proferidas em Jerusalém e por Jerusalém, e rogos de juízo, mensagens de juízo havia sido proferida por e contra Jerusalém, buscando advertir Jerusalém do seu erro, do seu fracasso espiritual, da sua rejeição a Deus. A voz dos profetas não foram ouvidas, a voz dos profetas foram deixadas de lado, e agora o próprio céu desce à terra na pessoa de Jesus Cristo. O Filho de Deus vem pessoalmente, porque houvera falhado a voz de Deus através dos profetas, através das escrituras do Antigo Testamento, aquelas mensagens de advertência falharam, e agora o próprio Filho de Deus desce do céu, deixa o céu e vem à terra. E durante 3 anos e meio, a pessoa, o céu em vida, anda pelas ruas de Jerusalém. A pessoa de Cristo, a glória do céu, anda naquelas ruas empoeiradas de Jerusalém, para cima, para baixo, fazendo bem, curando a todos, curando os oprimidos do diabo, pondo em liberdade os que se achavam presos, restaurando a vista ao cego, fazendo andar os coxos, fazendo ouvir os mudos, purificando leprosos, ressuscitando mortos, pregando o evangelho aos pobres. A vida, a glória do céu, agora pessoalmente em Jerusalém, em seus arredores, na cidade circunvizinha, estava ali a glória do céu, fazendo o bem. De modo itinerante, Jesus não tinha lar. Ele viera ministrar a necessidade dos homens. Ele viera abrandar as desgraças humanas, para insistir com o homem que aceitasse o dom da vida, que era Jesus Cristo. As ondas de misericórdia, meus queridos, do céu, eram rebatidas por aqueles governantes, por aquelas autoridades religiosas, pelos próprios sacerdotes.
As ondas de misericórdia eram rebatidas por estes e por milhares que rejeitavam a oferta da salvação. Sabe, mas quando eles rebatiam, esse amor inexprimível voltava em forma de graça na vida deles. Jesus não censurava, Jesus não censurava sem amor. Havia alguma censura, mas com amor. Jesus não reprimia sem amor. E ali estava Jesus, nas ruas empoeiradas de Jerusalém, buscando apresentar a divindade. E agora, aquele amigo Jesus, aquele auxiliador Jesus, aqueles rogos por Jerusalém. Quantas vezes Jesus passou em oração por Jerusalém, pelo seu povo, quantas vezes Jesus clamava, quantas vezes Jesus advertia, mas era desprezado. Por isso Jesus chorou sobre Jerusalém, por Jerusalém, pelo seu povo. Não é diferente hoje, meu querido ouvinte. Quantas vezes Jesus insiste conosco, quantas vezes o seu amor é desprezado por mim e por você, quantas vezes os corações obstinados rebatem a ternura do amor de Deus. Quantas vezes Jesus hoje não tem uma Jerusalém específica, não. A sua morada, Jerusalém, hoje é o nosso coração, é o seu coração, é o coração de todos aqueles que buscam viver a vontade de Deus. Sabe, será se nós estamos obstinados como aqueles moradores de Jerusalém que Jesus chora por nós? Será se ele olha por mim, olha para mim, para você e chora? Ele derrama lágrimas, como ele disse: ah, Jerusalém, se conheceras a paz que eu queria para você, como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, eu quisera ajuntar vocês, mas vocês não quiseram, me rejeitaram. Será se ele olha para mim e diz: ah, Daniel, quantas vezes eu quis acolher você debaixo das minhas asas e você não quis? Será se ele olha para você, meu querido ouvinte, e diz: ah, Maria, João, Pedro, Antônio, José, ah, quantas vezes eu quis acolher você e você rejeitou? O seu inexprimível amor ainda soa nas ruas, não apenas de Jerusalém, mas nas ruas de todas as cidades, de todos os recantos do planeta terrestre. Sabe, a hora de esperança e perdão sobre Jerusalém transcorria rapidamente, meus queridos. Havia uma nuvem escura, vamos assim dizer, sobre Jerusalém, uma nuvem de juízo, por causa da apostasia de Jerusalém. O seu melhor amigo, o auxiliador, havia sido rejeitado nas ruas de Jerusalém. Os rogos de amor de Jesus haviam sido desprezados. Ah, meus queridos, o juízo abateria sobre Jerusalém. Unicamente a rejeição de Jesus, ou por esta causa única, é que os juízos abateriam sobre Jerusalém. A condenação era iminente. Ele fora menosprezado, ele fora injuriado, rejeitado, e em breve seria crucificado. Sabe, meus queridos? Ora, só porque Jerusalém não aceitou Jesus, meus queridos, nós temos que entender o seguinte: Jesus é a graça, Jesus é a bênção, Jesus é a vida, Jesus é a vida. E quando nós rejeitamos a vida,
Ora, o que resta para mim e para você quando rejeitamos a vida? O que me resta? Eu sou a ressurreição e a vida. Você e eu não somos nada sem o nosso Jesus. Jesus estava olhando para Jerusalém e olha para mim e para você e diz: olha, eu estou aqui, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a paz, eu sou a esperança, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou. E o ser humano sem Jesus, o que ele é? Você já parou para pensar? Sem Jesus não há nada mais, nada menos do que condenação, do que juízo. É esta a questão que o mundo enfrenta hoje. As pessoas sem Jesus só trazem tristeza, miséria, dor e sofrimento a si e ao próximo, a esse planeta. Por isso rejeitaram o dom da vida. Não havia nada mais do que a condenação. Não porque Jesus os queria condenar. Não. Porque se não temos a água, se não temos o pão, se não temos o dom da vida em nós, que é Jesus, se não temos a luz do mundo, o que nós temos? Escuridão, fome, miséria. É isto, meu querido. O mundo precisa entender isso, que é só Jesus. E agora então Jesus olhava para Jerusalém, condenada por rejeitar o dom da vida. Jesus ele podia contemplar o anjo destruidor passando sobre Jerusalém, com a espada erguida contra aquele povo que rejeitou o amor de Deus. Agora Jesus podia contemplar a sua santa morada sendo destruída pelo anjo destruidor. A Bíblia diz, a profecia mostra, que mais tarde Tito, ele cercou Jerusalém. E quando nós olhamos os relatos históricos, relatos bíblicos, a profecia de Jesus, Mateus 24 fala sobre isso. Fujam para os montes, saiam de Jerusalém. Quando virdes tais sinais, assim, é só ler Mateus 24. Fujam de Jerusalém. Sabe por que eles teriam que fugir? Porque aqueles que rejeitaram Jesus receberiam o juízo divino. Sabe, Jesus ele podia ver a cidade cercada, os tropéus do exército romano, crianças, meus queridos. Olha o que Lucas diz: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e por todos os lados apertarão o cerco e te arrasarão, e você e os filhos de vocês dentro de Jerusalém, dentro de ti. Que tristeza! Jesus podia ver ali as crianças. E a história diz que o cerco foi terrível, a fome foi cruel. Os soldados judeus ali, as autoridades, principalmente os soldados, eles ruíam os seus cintos, eles ruíam as suas armaduras de couro, porque não tinham o que comer dentro de Jerusalém. Foi uma coisa cruel, as pessoas morrendo de fome, os pais comiam até seus próprios filhos, certo? Ali uma cabeça de jumento era um preço estrondoso, porque era disputado o cerco de Jerusalém, não entrava alimentação, não podia sair as pessoas, porque saíam, eram mortos. Sabe, meus queridos, Jesus contemplou tudo isso e advertiu: ai de ti, Jerusalém. E por isso Jesus chorou por aquela triste sorte de Jerusalém. Olhando através dos séculos, Jesus pôde ver o seu povo escolhido, espalhado por todo o mundo, todos os países. Semelhante aos destroços em uma praia,
o povo de Israel seria espalhado por todo o mundo. E esta foi uma realidade, uma profecia que se cumpriu, a famosa diáspora, a dispersão do povo judeu. Sabe por quê? Não era esse o plano de Deus, não. Os judeus rejeitaram a Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejos que a ti foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintainhos, e vocês não quiseste. Sabe, essa reflexão que estamos fazendo nesta manhã é um símbolo, meus queridos, do mundo endurecido pela incredulidade e pela rebelião. Exatamente isto. O mundo hoje não está diferente de Jerusalém. O mundo hoje não é diferente. O ser humano, na sua maioria, está indiferente aos profetas, ou seja, a mensagem de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o profeta de Deus, a boca de Deus, aos mensageiros de Deus. O mundo está endurecido, o mundo está rebelde. Por isso nós vemos o que vemos, tanta miséria nesse planeta Terra. O mundo ele está caminhando rapidamente para os juízos divinos, porque a graça de Deus não pode agir aonde há rebelião, não tem como. O coração endurecido, fechado, não tem como. Deus quer agir, Ele trabalha, Ele insiste, mas se o coração continua fechado, como Deus agirá? Sabe, meus queridos, o coração do Pai, ele se move de compaixão, de graça pelo sofredor humano. Ele está pronto a atender o sofredor humano. E tanto que ele está, que ele se dispôs a entregar o seu Filho único para morrer. O Filho se dispôs a morrer para salvar a mim e a você, salvar esse mundo endurecido. Vinde a mim, é o convite do Pai. Você já imaginou a majestade do céu em pranto? Você já imaginou o Criador do universo chorando pelo universo? Você já imaginou o Criador amoroso, o Jesus amoroso, o Jesus Salvador, mas também o Jesus Justiça, juízo, chorando por um mundo impenitente, por uma cidade impenitente? Essa cena, meus queridos, de Jesus chorando, mostra quão árdua é a tarefa de salvar o culpado das consequências da transgressão, da rebelião. Jesus, ele viu o mundo envolto em engano, semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. Não é diferente hoje. Jesus está aqui, aí, e as pessoas estão dando as costas. As pessoas estão dando as costas para Jesus. Mesmo os cristãos que muitas vezes professam, como aqueles líderes judeus que professavam crer, que professavam amar a Deus, que tinha a lei de Deus na vida deles. Sabe, isso não significa muito você professar uma religião, professar uma fé, não significa muito. Porque os líderes judeus eram também essencialmente religiosos, aquele sacerdote era essencialmente religioso, eles ali ministravam no santuário, ministravam o sacrifício, ministravam a adoração, mas não significava que era adoração. Não significava que era adoração verdadeira. Então, ser religioso, ministrar, cantar, orar, chorar, não significa muito se o nosso coração não for de fato de Jesus.
grande pecado daquele povo foi rejeitar a Cristo. O grande pecado do mundo é rejeitar a Cristo, rejeitar a sua lei, que é o fundamento do seu governo nos céus e na terra. Rejeição da lei é rejeitar a Jesus. Milhões estão na servidão do pecado, meus queridos, milhões condenados a sofrer a primeira e a segunda morte, porque recusam aceitar as palavras da verdade, recusam aceitar o dia da visitação do juízo de Deus. Portanto, Jerusalém, meus queridos, é um exemplo do mundo atual. Não é diferente. Jesus olha para esse mundo e chora. Quantas vezes quis eu salvar você? Quantas vezes quis eu? Ali estava Jesus com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, contemplando aquele templo magnífico, deslumbrante, igual um diadema de beleza. A Bíblia diz que Salomão, o mais sábio rei de Israel, ele construiu o primeiro templo e ele foi destruído pelos babilônicos. Depois foi a reconstrução do templo, foi reconstruído o templo. Mas o segundo templo, ele não igualou a beleza do primeiro templo. Não igualou. Por que não igualou? No primeiro templo, meus queridos, no dia da inauguração, a glória de Deus encheu aquele templo. A glória de Deus foi vista ali naquele templo. A presença de Deus estava ali quando Salomão ali orou. Ali os sacerdotes oraram, a glória de Deus encheu o templo, mas no segundo templo não houve esta glória de Deus. O segundo templo ele não foi honrado com a nuvem da glória de Deus, com a presença viva da glória de Deus. Sabe por quê? Porque o desejado de todas as nações não era aceito. Não era aceito. Jesus de Nazaré fora rejeitado. O dom da vida fora rejeitado. O dom que desceu do céu fora afastado. Ele não era bem visto no templo. O templo estava, vamos dizer, impuro, porque Jesus precisou de ir ali purificar o templo. Ele precisou de açoitar, ou melhor, agir como açoitador para expulsar dali os cambistas. O templo havia sido profanado, esta é a verdade. A glória do templo estava no templo, mas não era reconhecida. Aquela glória que encheu o templo no dia da inauguração lá por Salomão, estava lá em Jerusalém, estava no templo, mas não era reconhecida. Jesus era a glória do templo. Todos os ritos do templo, ocorrido no templo, representava a pessoa de Jesus que ia no templo, mas ele era rejeitado. Sabe, um templo magnificente, um templo bonito, mas se Jesus não é honrado, se Jesus não é aceito, se Jesus é blasfemado, não vale nada, não serve de nada pedras amontoadas, não serve de nada lindas muralhas, lindas paredes, belos cristais, se Jesus é rejeitado. Sim, meus queridos, o belo templo, que era para adorar, era para ver, aceitar a glória de Deus constantemente, era rejeitado. O próprio Cristo, o que valeria aquelas pedras? Por isso Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, que não será destruída, não ficará pedra sobre pedra.
meus queridos, vai ser derrubado. E o nosso templo? O templo do Espírito Santo. Eu não estou profanando esse templo do Espírito Santo, que sois vós, diz o livro de Coríntios. Não estou eu profanando o templo do Espírito Santo. Jesus mora no meu coração, no seu coração. Jesus faz parte de minha vida. Ou eu também rejeito esse Jesus? É apenas um faz de conta, é apenas um ritualismo. O meu cristianismo é apenas um ritualismo. Pense nisso. Precisamos de consagrar o nosso corpo, o nosso templo, ou seja, esse templo que não é nosso, é de Deus. Vós sois templo do Espírito Santo. Sagrado é. Sabe, meus queridos, que Deus possa estar nos abençoando, a não sermos como Jerusalém, como aquele povo de Jerusalém. Que Deus possa fazer com que nós entendamos a sua mensagem nesta manhã, aceitamos a sua graça salvadora e possamos ver a bênção do céu em nossas vidas. Amém? E amém. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, te agradecemos, porque o dom do céu, o dom da vida, desceu até nós, desceu até Jerusalém, desceu também e mora no nosso coração. Ó Pai, aqueles corações que são abertos a Ti, Filho meu, dá-me o Teu coração, é o apelo divino, e o Senhor quer morar em nós, nesse templo, esse templo sagrado, não mais num templo de pedra, não mais num templo magnífico, construído por mãos humanas, mas no templo que é a vida humana. Ó Pai, mora em nós, tenha misericórdia dos Teus filhos, que não sejamos rebeldes, rejeitando o dom da vida, como Jerusalém rejeitou. Ó Pai, que haja alegria na salvação, que haja alegria em Cristo viver em nós. Abençoe nossos queridos ouvintes, ó Pai, aqueles que precisam de uma bênção muito especial nesse dia, esteja abençoado pela Tua graça e misericórdia em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, eu espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir, e até lá.